Vamos ver, pessoal, mais um exemplo aí de como fazer adição e subtração com frações. Olha esse exercício. No painel de um automóvel há um marcador que indica a quantidade de combustível no tanque. Através de um ponteiro, o marcador indica a fração de combustível existente no tanque em relação à capacidade máxima. Quando o ponteiro aponta para a posição cheio, isto significa que o tanque está completamente cheio de combustível. As figuras abaixo representam o marcador de combustível no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem. Então tem aí esses marcadores de combustível marcando na partida essa posição e na chegada essa posição. Ele quer saber que fração do tanque de combustível foi utilizada na viagem. Então, quando a gente analisa o gráfico, aí de cara você, eu já sei, né? Mas aí, se não tivesse o gráfico, muitos aí já se perderiam nessa questão aí. Então, como é que a gente vai fazer ela, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Eu observo que ele estava com o tanque marcando 3/4, certo? E agora o tanque está marcando 1/2. Diminuiu. Ele está marcando agora 1/2. Então eu vou subtrair o que sobrou dentro do tanque de gasolina para saber qual é o consumo. Mas observe aqui o que? Que as frações, os denominadores são diferentes. Então eu vou ter que deixar os denominadores iguais para mim poder resolver isso aqui. Como é que eu faço isso? A gente calcula nosso MMC de 4 e 2. 4 vezes 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1 e 1 é 1. Multiplico aqui, 2 vezes 2, 4. Então já sei que os denominadores das minhas frações equivalentes tem que ser 4. Vou pegar 4 dividir por 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então essa fração aqui ela não mudou, continua a mesma. Já essa vai mudar, porque 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então essa fração aqui, para virar essa, eu tive que multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Ok? Deixei agora as duas frações iguais. Então eu pego, repete o denominador que é 4 e subtraio 3 menos 2 dá 1. Então foi consumido 1/4. Por isso, pessoal, que a gente tem que tirar MMC. Por isso que a gente tem o conceito de fração equivalente. Para quando a gente for somar e subtrair frações, eu tenho que deixar os denominadores iguais. Isso somente para quê? Bota isso na cabeça, ó. Só para adição e subtração, ok? Mais um exercíciozinho aí, ó. Eu tenho a professora Juliana presenteou os alunos Bruna e Bia, medalhistas em uma Olimpíada de Matemática, com uma caixa cheia de livros. Elas decidiram que Bruna, por ter conquistado uma medalha de ouro, ficaria com 1/3 dos livros. E Bia, por ter conquistado uma medalha de prata, ficaria com 1/4 dos livros.
Além disso, o restante dos livros seria doado à biblioteca da escola. Que fração representa a quantidade de livros que Bruna e Bia receberam juntas? Então, para saber isso aí, ó, eu sei que Bruna ficou com 1/3 dos livros e Bia ficou com 1/4 dos livros. Ah, professor, ó, tá aí, repete em cima e soma embaixo. Não, negativo. Quem tem que estar igual é embaixo, é numerador, é denominador, certo? Nada de cima, tá igual embaixo. Então, ó, eu tenho que achar as frações em que ambos fiquem iguais. Então, como é que eu faço isso? Vamos tirar nosso MMC de 3 e 4. Dá por 2. 3, 4 dividido por 2 dá 2. Dá por 2, 3, repete. E 2 dividido por 2 dá 1. Dá por 3, dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nosso MMC é 12. Então, aqui é 12 mais... E aqui também é 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. Essas 1/3 equivale a 4 dozeavos. E 1/4 equivale a 3 dozeavos. Agora sim, ó, denominadores iguais 12. 4 mais 3, 7. Então, elas ficaram com 7 dozeavos de livro. E que fração representa a quantidade de livros que foram doadas para a biblioteca? Nesse caso, pessoal, não precisa nem calcular, certo? Ó, se é 7 dozeavos, a fração que ficou para a biblioteca foi o quê? Se eu tenho 7 para chegar a 12, quanto é que falta? 5. 5 dozeavos. Então, a letra B, a resposta seria essa. Mais um exemplozinho. Em um passeio ciclístico, os participantes percorreram 1/4 do percurso na primeira hora, 2/5 do percurso na segunda hora e 14 quilômetros na terceira e última hora de passeio. Quantos quilômetros tem o percurso total do passeio? Então, ó, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Vamos somar aqui, ó, 1/4 mais 2/5. Certo? Eu já observo, ó, que os denominadores estão diferentes. Então, vamos tirar aqui nosso MMC. Dá 2. Dá 2 aqui e 5 repete. Por 2, dá 1 aqui e 5 repete. Agora dá por 5, que dá 1 aqui e 1 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o nosso denominador tem que ser 20 aqui, mais 20 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então eu tenho, repete o 20, 5 mais 8 dá 13. Então, ó, eles já percorreram nas duas primeiras horas 13 sobre 20. E a última hora eles percorreram 14 quilômetros. Qual é a fração que representa 14 quilômetros, pessoal? Eu sei que a fração que representa 14 quilômetros é o que? É exatamente o que falta. Até aqui foi na segunda hora. O que faltou foi 14 quilômetros.
que foi o que? A fração de 7 sobre 20. Se eu tenho que chegar a 20, para chegar a 20 falta o que? 7, né? Sete sobre 20 representa 14 quilômetros. Então, se eu quiser saber quanto representa cada unidade daqui, 1 sobre 20, quanto vale? Eu pego isso aqui, 7 vezes 14, e divido por 20, que vai dar o que? 2 quilômetros. Ou seja, cada pedaço que ele andou, o caminho foi dividido em 20 pedaços. Cada pedaço que ele anda equivale a 2 quilômetros. Se ele andou 13 pedaços, ele andou o quê? Ele andou 26 quilômetros. Que 13 vezes 2 dá 26. Mais os 14, que é o que tem, dá 40 quilômetros. Resposta letra C. E agora, pessoal, um tema que é mais simples quando se trata de fração, que é a multiplicação e a divisão. Olha aí o que a gente tem, ó. Dona Josefa fez uma torta de frango para distribuir com seus queridos vizinhos. Ela pensou em dar 3/7 da torta para Dona Francisca, sua vizinha da direita. Porém, quando a torta estava no forno, o cheiro se espalhou pela vizinhança e ela teve que refazer a distribuição para contemplar um número maior de vizinhos. Decidiu então dar a Dona Francisca apenas 2/5 da fração que ela tinha pensado anteriormente, ou seja, disso aqui. Depois de refeita a divisão, que fração da torta a Dona Francisca recebeu? Então vamos ver aqui, pessoal. Ela pensou, fez a torta e pensou, eu vou dar 3/7 da torta. Ou seja, ela pegou a torta, dividiu em 7 pedaços iguais e disse, vou dar 3 pedaços para ela. Só que aí o cheiro se espalhou e ela teve que dividir a torta com os outros vizinhos. Então ela pensou, não, no lugar agora de dar os 3 pedaços que eu ia dar, eu vou dividir essa torta novamente. Eu já dividi ela em 7 pedaços. Eu vou agora dividir esses pedaços da fileira em 5 pedaços aqui cruzando, em pedaços menores. Então ela fez essa divisão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Fez essa divisão em mais 5 pedaços. Aí ela disse, ó, vou dar desses 5 novos cortes que eu fiz, eu vou dar apenas 2 cortes para ela. Aqui e aqui. Observe que ela pega os 3 cortes daqui de cima, que ela já tinha deixado, e vai dar 2 cortes só. Ou seja, vai pegar só essa parte em vermelho, não vai até o final. Então, veja que diminuiu a quantidade de torta que ela vai receber, que a Dona Francisca então vai receber. Para mim saber qual a parte da fração que Dona Francisca vai receber, o que é que eu faço? Eu simplesmente multiplico as partes. Ela ia receber 3/7, mas agora ela só vai receber 2/5. 3 vezes 2 dá 6. 7 vezes 5 dá 35. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços. E se eu contar todo aqui, eu vou ter 35 pedacinhos. Então ela vai receber só 6 pedaços dos 35 pedaços que tem a torta. Tranquilo? Mais um exemplo, pessoal, diz o seguinte, ó.
Clotilde distribuiu uma certa quantidade de bombons de chocolates a seus 3 sobrinhos. Tobias, o mais velho dos 3, recebeu 1/3. Então vamos botar aqui Tobias, só o T, recebeu 1/3 do total de bombons. Adalberto, mais jovem, recebeu 3/7 do que restou depois que Tobias recebeu sua parte. Ou seja, não recebeu 2/7, 3/7 do todo não. Adalberto recebeu o quê? 3/7 do que restou depois que Tobias pegou sua parte. Tobias recebeu 1/3. Sobraram o quê? 2/3. Desses 2/3, Adalberto recebeu 3/7. Certo? Então vai ser o quê? 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 7, 21. André recebeu os 16 bombons restantes. Então, André recebeu 16 bombons, que foi o que sobrou. Adalberto deu 1/6 dos bombons para sua namorada, Marcela. Quantos bombons Marcela recebeu? A gente tem que saber quantos bombons tinha ao todo, né? Aí, então como é que nós vamos fazer? André recebeu os 16 que faltavam, que equivalia ao quê? Para saber quanto equivale cada bombom que eles receberam, eu vou primeiro fazer o que, pessoal? Vou juntar aqui os bombons de Adalberto com os bombons de Tobias, certo? Então vou ter 1/3 mais 6 sobre 21/2. Se você tirar o MC, você já sabe que vai dar 21. Então 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 6 dá 6. Então aqui ao todo 6 mais 7 dá 13 sobre 21. Ok? Então os dois receberam juntos 13 sobre 21 bombons. André recebeu o que? Ó, a fração é 21. André recebeu a fração que falta. Então esses 16 bombons equivale a que fração? Equivale. Quanto falta para me chegar a 21? Se eu tenho 13 para chegar a 21, faltam 8. Equivale a 8 sobre 21 bombons. Então eu sei, pessoal, que se eu pegar para me saber então quanto vale cada pedaço, ó, se eu dividir em 21 pedaços, quanto vale, quantos bombons são 1 sobre 21, ou seja, cada pedacinho vale quantos bombons? Só eu pegar 16 e dividir por 8. 16 dividido por 8 dá 2. Então cada pedaço vale 2 bombons. Se Adalberto tem 6 sobre 21 bombons, então ele ganhou quantos bombons? 2 vezes 6, 12. Ele ganhou 12 bombons. Dos 12, ele deu 1/6 para a namorada. Então, 12 dividido por 6,
Ele deu 2 bombons. Caba ama bastante a namorada, então a namorada dele ganhou 2 bombons.